Olá, meus amigos e amigas, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Teologia Adventista. Aqui nós estudamos a Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina e neste trimestre nós estamos estudando temas do Evangelho de João. Estamos analisando o Evangelho de João por temas, por pontos, por tópicos. Está sendo uma bênção para mim. Eu espero que esteja sendo uma bênção para você também. Nós estamos vendo alguns pontos. Os autores dessa lição trabalharam o Evangelho de João de um aspecto mais sobre temas, não capítulo após capítulo ou versículo após versículo, como nós vimos na lição anterior de Marcos. Mas antes de nós prosseguirmos, deixa aqui eu agradecer você pelos seus comentários, agradecer você pelas visualizações destes vídeos. Queremos agradecer você por estar compartilhando esses vídeos também com outras pessoas. Nós estamos orando por todos vocês, os pedidos de cada um de vocês estamos orando por eles. Nem sempre eu consigo responder a todos, mas eu sempre leio todos os seus pedidos e sempre coloco eles na presença do Senhor em minhas orações, tá? Vamos continuar orando, continue colocando aqui o seu pedido. Coloque também aqui abaixo o comentário do que você achou da lição, algum ponto específico. Eu noto que os comentários nossos estão assim muito voltados apenas para as orações, para os pedidos. É importante, é necessário, mas que você também comente aqui o que você achou da lição dessa semana, qual foi o ponto ou tópico que mais te impressionou, que marcou o seu estudo. Isso é muito importante para nós, é muito importante também para a plataforma do YouTube reconhecer que os vídeos estão sendo importantes, relevantes, e assim ele será sugerido para outros internautas e assim o Evangelho está sendo pregado. Muito bem, vamos para a lição aqui na parte da introdução, Testemunhas de Jesus como Messias, a lição 4. Então nós vamos analisar que existem depoimentos de pessoas ao longo da história. E aqui na introdução diz que esses depoimentos são de testemunhas. Existem as provas testemunhais, ou seja, as testemunhas são provas que comprovam um fato. Numa época onde não existia vídeos, não existiam áudios, não existiam câmeras, então a testemunha é uma prova. E nós vemos aqui testemunhas que foram judias, gentios, pessoas ricas, pessoas pobres, homens, mulheres, pessoas comuns, pessoas instruídas, pessoas que tinham mais capacidade intelectual, eruditos, outros analfabetos, pessoas de educação mais formal e outras sem educação formal. É isso que a lição está passando para nós aqui. Ainda apresenta que além dos sinais que nós já vimos nas lições anteriores, como por exemplo a ressurreição de Lázaro, a restauração da vista ao cego de nascença, também a cura de um paralítico no tanque de Betesda e o vinho, a água transformada em vinho, os pães que foram multiplicados para todas aquelas pessoas, aquela multidão. Tudo isso é evidência e são sinais de que comprovam que Jesus é o Messias. Mas existem também, além desses sinais, algumas testemunhas específicas e especiais. E essas testemunhas, elas são retratadas aqui na lição número 4, como João Batista é um deles, André e o próprio apóstolo João, que escreve este evangelho, também é uma testemunha. Vemos Pedro como testemunha, vemos muitos outros como testemunha, e aqui a lição também vai falar de Nicodemos, que era uma testemunha, Filipe e Natanael. Então este é o ponto-chave para você entender e abrir a lição da Escola Sabatina, fazer a introdução aqui nesse ponto. Todas essas testemunhas evidenciam a identidade de Cristo e nós vamos analisar isso. Antes de partirmos para a parte de domingo, eu quero que você olhe o próprio João quando ele escreve a primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 1 até o 3, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Olhem só, nós vemos que no versículo 1 ele já fala do princípio. Aquilo que ele começa o capítulo do Evangelho, falando sobre o princípio, ele fala também usando essa palavra aqui, no princípio. O que era desde o princípio, ou seja, aquele que criou o mundo lá no início, Gênesis 1, verso 1. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Ou seja, ele está remontando a mente dos seus leitores
para se lembrar de Gênesis 1, verso 1, e está também remontando-se ao Evangelho de capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele diz então, nós ouvimos, nós vimos, nós apalpamos, nós éramos testemunhas oculares. Eu, João, o apóstolo, o discípulo amado, era testemunha ocular de tudo o que ocorreu. E agora eu relato, revelo para vocês aquilo que eu mesmo vi, aquilo que eu presenciei, aquilo que eu mesmo senti. Verso 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Jesus é a vida eterna que se manifestou. Eu testemunhei, e eu estou anunciando. Verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Por que eu resolvi ler esse texto aqui? Você também pode ler lá na sua unidade de ação, na sua classe da escola sabatina. Vai enriquecer muito o seu estudo, vai abençoar muito ali o comentário da lição. Por quê? Porque o próprio João, que faz este relato no Evangelho, também nas suas cartas ele começa da mesma forma, falando que ele era uma testemunha e que temos que dar crédito às testemunhas, às provas. Quando você lê este capítulo e essa lição dessa semana, tenha em mente que Jesus está sentado no banco dos réus. Jesus está sentado ali em um tribunal e tem muitas testemunhas para evidenciar que Jesus é o Messias, que ele é Deus, que ele é aquele do qual falava os profetas do Antigo Testamento. E agora um é chamado e ele depõe a favor de Cristo. É chamado outro e este também depõe a favor de Cristo. Tudo isso traz uma riqueza, evidências da veracidade de Jesus ser quem ele dizia ser, os seus sinais e também agora as suas testemunhas. Muito bem, tendo dito isto, vamos agora para a parte de domingo que tem como título o Testemunho de João Batista. João Batista era um profeta de Deus que foi chamado antes de Jesus. Foi chamado para preparar o caminho de Jesus. Então, como nós vimos na lição da semana passada, o Evangelho de João começa com Jesus Cristo. E se você já notou também, o final do Evangelho, o último versículo do Evangelho de João, também termina com Jesus Cristo. Que ponto interessante, não é mesmo? Nós precisamos pautar a nossa vida toda em Cristo Jesus. O seu exemplo é o principal para nós. Em tudo precisamos perguntar o que Jesus faria nessa situação de vida que eu estou me deparando com ela agora. Se Jesus estivesse aqui, vivendo esses momentos, o que ele pensaria? O que ele faria? Como trataria as pessoas? E aqui eu já deixo uma indicação de um livro para você ler. Como Jesus tratava as pessoas, se não me engano, o autor Maurice Vanden. Então, no prólogo de João Batista aparece como testemunha de Jesus, né? E no capítulo 1, no verso 19 ao 23, temos o seguinte relato. Este foi o testemunho de João Batista, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Olha só que interessante. Como João Batista explicou sua identidade, seu ministério e sua missão. João Batista não sabia apenas quem ele era, como ele também sabia quem ele não era. E ele diz: não, eu não sou o Messias. Se vocês vieram aqui para saber se eu sou o Messias, eu não sou. Você então é um profeta? Não, não sou. Ele era um profeta, mas ele não estava ali se vangloriando, né? Era uma pessoa humilde. Então ele sabia que ele era um ser falível, que ele era um ser temporal, que ele era um ser pecador, incapaz. Mas Jesus era totalmente o contrário dele. Jesus era totalmente superpoderoso, onipotente, onipresente, 100% divino, mas 100% humano.
atemporal. Não estava antes ligado ao tempo, ao espaço, mas agora está preso e limitado em um corpo humano para se revelar à humanidade, para revelar o Pai e os preceitos do Eterno para o ser humano. E aqui nós vemos que Jesus não era pecador no momento e não era incapaz. Jesus não usou o seu poder divino em momento nenhum na terra. Ele usou o poder que o Pai lhe concedia mediante a oração, mediante a entrega, mediante a comunhão. Tá? Então, João disse que não era Cristo, ele que era um servo, que ele era criado, que ele era falível, que ele era indigno de desatar as sandálias daquele que ele estava preparando o caminho, que era Jesus. Ele sabia o que era e o que não era. Era apenas o que veio para alertar, para anunciar, para preparar o caminho para o Salvador. Então os líderes religiosos escutaram o que João disse e voltaram para dar resposta àqueles que lhes enviaram. João Batista precisou então esclarecer a relação com essas expectativas que eles tinham. Ele não era a luz, mas tinha sido enviado por Deus para dar testemunho da luz. Jesus é a luz, ele veio testemunhar. João Batista, muitos dizem, não temos relatos bíblicos disso, mas muitos pensam que ele viveu no deserto e que ele tenha morado com os essênios. Os essênios era assim uma comunidade isolada que optaram por uma vida simples e austera, uma vida simples, a separação do mundo corrupto, e eles renunciavam aos prazeres. Então, João Batista provavelmente, talvez, de acordo com alguns estudiosos, tenha vivido com os essênios há algum tempo, rejeitando os prazeres deste mundo, se dedicando totalmente a Deus, pregando para as pessoas que deveriam se arrepender, mudar de vida, preparando aquelas pessoas, o coração, a mente delas, para que quando o Messias viesse, o caminho e o terreno estivesse preparado. Nós vamos ver um pouco mais disso logo após aqui na pergunta 2. Antes, no segundo parágrafo depois da pergunta 1, diz assim: além disso, João Batista batizava com água, mas Cristo batizaria com o Espírito Santo. Você já parou para analisar nisso aqui? O que é ser batizado com o Espírito Santo? João Batista diz assim: eu batizo com água, mas venha após mim aquele que irá batizar com água e fogo, irá batizar com o Espírito Santo. Qual que é a relação de ser batizado com o Espírito Santo e fogo? Não sei se você já viveu a experiência, mas se não viveu, você faça isso em algum momento. Existe aquela lupa, e aquela lupa, quando você concentra os raios do sol e direciona os raios do sol para um chumaço, para papel, gravetos, se você concentra os raios do sol para aquele chumaço, é bem provável que o tempo vai fazer com que os raios de sol façam incendiar aquele papel, aquele chumaço, aquela isca, para que você então possa colocar fogo em uma fogueira, tá certo? Então, se você se concentra em um relacionamento, é esse relacionamento que vai te incendiar. Se você se concentra em jogos, você vai ficar empolgado com jogos. Se você concentra a sua vida em filmes, você vai ficar empolgado com filmes. Se você concentra em algum aspecto da sua vida, é isso que vai te incendiar. O que o texto está dizendo é que aquele que for batizado pelo Espírito Santo vai receber o dom de Deus. E isso vai lhe incendiar. O fogo na Bíblia está muito conectado com a presença de Deus. O fogo, Deus responde com fogo a Gideão. Deus responde com fogo a Elias. Deus responde com fogo ali em Atos capítulo 2, quando o povo recebe, os discípulos recebem o Espírito Santo e línguas de fogo são vistas sobre eles. E então João está dizendo, olha, eu batizo com água, um símbolo para arrependimento. Mas vem Jesus, ele batiza com fogo, ele derrama o Espírito Santo, ele vai derramar o Espírito Santo. Se bem que João Batista não pregou sobre o Espírito Santo, não tinha ideia sobre o trabalho do Espírito Santo, mas ele diz, batiza com fogo, significa o Espírito Santo. Quanto mais você se concentra nas coisas de Deus, você vai ficar incendiado pelas coisas de Deus. Você vai sentir que arde algo dentro do seu coração, um zelo, um amor, um fervor, uma dedicação pelo aquilo que é puro, a vontade de ler, saber mais de Deus, de compreender mais sobre Ele, de se dedicar mais ao seu ministério. A pergunta 2 diz, leia Isaías 40, verso 1 ao 5 e João 1, 23. Como o Evangelho de João usa esses versículos do profeta Isaías? Vamos ler aqui. Consolai o meu povo, diz o
vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua malícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Então nós vemos aqui neste relato do profeta Isaías a profecia de que viria alguém que iria clamar no deserto. Esse seria João Batista. Ele iria endireitar o caminho, as veredas, preparar tudo para que Jesus viesse. E tinha um propósito, falar ao coração das pessoas, fazer com que o coração dessas pessoas ficasse abrandado, amolecido, fosse removidas as malícias, que eles considerassem as suas próprias vidas, estivessem preparados para receber o Messias, que fossem humildes, que abandonassem a extorsão, a indiferença, a desonestidade. E João Batista pregou para aquelas pessoas que eram soldados do rei, aqueles que eram escribas, aqueles que eram fariseus. Ele pregou para os sacerdotes. Ele era chamado de o esquisito, não é? Aquele homem diferente, que vivia com roupas de pele de animais, que comia gafanhotos e mel silvestre. Era uma vida assim realmente ascética, uma vida isolada, uma vida simples. Agora, quando lemos João 1:23, como pediu aqui a lição, então ele respondeu: sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele estava se referindo realmente a Isaías 40, verso 1 ao 5. Ele era então o preparador ou o aplanador. Naquela época existia esta função, que era um funcionário do rei, que ele era um aplanador de caminhos, ele era um ministro do governo, e à frente do rei, à frente retirando pedras, pavimentando trechos, abrindo ali as rotas para que o rei viajasse sem nenhum empecilho, sem nenhuma dificuldade, de uma forma mais confortável possível. E é isso que João Batista faz também. Ele prepara o caminho, ele vem à frente do Salvador. Ele tinha, assim, se eu não me engano, cerca de 6 meses de diferença de idade de Jesus. Toda a sua vida prepara o caminho, prega para as pessoas que deveriam se arrepender porque o tempo estava próximo. Ele era aquele que alerta, como uma sirene que chama atenção. Ele vem para chamar a atenção das pessoas para Jesus. De que forma os adventistas do sétimo dia devem também cumprir o mesmo tipo de ministério de João Batista? Antes que Jesus venha em sua segunda vinda, nós, como adventistas do sétimo dia, como pregadores da terceira mensagem angélica, ou melhor, da primeira, da segunda e da terceira mensagem angélica, precisamos anunciar de que Jesus venha. Precisamos preparar o caminho para que Jesus volte. E como preparamos o caminho? Pregando o Evangelho, dando estudos bíblicos, nos reunindo em classes bíblicas, estudando as verdades mais profundas da Bíblia e explicando para o povo, ajudando eles a terem consciência do seu pecado, do abandono da sua vida errada e de estarem conectados diretamente com Deus. Aqui, indo para a parte de segunda-feira, o Cordeiro de Deus. O evangelista João tinha o propósito de mudar a compreensão que os judeus tinham do Messias. Porque na visão deles, o Messias viria com pompa, com riqueza, seria um governador, seria um líder militar, conquistaria os países, removeria a opressão dos romanos sobre eles, coisas que nós já comentamos muito aqui no canal, não é verdade? O Messias não seria um governador terrestre, e João Batista queria deixar isso claro. Ele não seria também um líder militar. João Batista queria dizer e queria apresentar que Jesus era um ser simples, totalmente desprovido de beleza diante dos olhares humanos, mas que ele era o Messias. Ele tinha vindo para cumprir todas as profecias do Antigo Testamento, e é isso que ele faz. Ele é o autossacrifício. O cordeiro que era usado em todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento é agora revelado por João. E João diz assim: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês sabem que nós usamos constantemente o cordeiro em todo o sistema sacrificial. Desde que o tabernáculo foi estabelecido por Moisés lá no Egito, lá no deserto, ele se utilizava de sacrifício de animais. E o animal principal ali era o cordeiro. Todo o sistema cerimonial, sacrificial,
todo o sistema do tabernáculo em si, no Antigo Testamento, remontava-se para Cristo. Apresentava Cristo, Jesus, e Jesus ele é o substituto que nos substitui. Então Jesus viveu e obedeceu em tudo e recebeu então a morte eterna, a condenação. Para que nós que vivemos, desobedecemos e merecemos a morte, nós agora possamos receber a vida eterna. Então ele vive uma vida digna, uma vida correta e da maneira certa para que nós possamos ter vida eterna. E ele que merecia vida eterna recebe em nosso lugar a morte eterna. Há uma troca, Jesus é o nosso substituto. E a pergunta 3, leia João 1, 29 a 37. Que proclamação João Batista fez sobre Jesus? Que imagem ele usa para retratá-lo e por que ela é tão significativa para a compreensão de quem era Jesus e qual seria a sua missão? João Batista disse que ele era o Cordeiro de Deus, que remete ao santuário, leva o pensamento do povo ao sistema sacrificial do Antigo Testamento e que ele era o cumprimento daquele que esperávamos. Jesus era a grande esperança e é ainda a grande esperança. E João Batista apresenta Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, porque eu sou apenas um ser simples, um ser temporal, falível, pecador. Mas ele não, ele é o Criador, ele é o Deus Supremo. Ele se encarnou para revelar o Pai, para revelar os seus planos para nós. O desejado de todas as nações diz que ele é o Cordeiro que foi levado ao matadouro, ou seja, lembrando de Isaías 53. Quando, no batismo de Jesus, João o apontou como o Cordeiro de Deus, nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. A mente do profeta foi dirigida às palavras de Isaías. Eu não me esqueço de um momento que estava na sala de aula, no seminário, quando eu estudava ainda teologia. Eu estudei e fiz teologia no IAN, antigo IAN, FADPA, agora UniAN. Eu lembro que estava na sala de aula e um professor ele pegou uma cadeira, colocou em cima da mesa e ele pegou uma lanterna e ele disse, olha, vocês estão vendo essa cadeira? Sim. E agora se eu chegar essa lanterna para mais perto dessa cadeira, vocês conseguirão entender detalhes que não conseguem ver com a sala escura. E ele foi pegando mais e mais lanternas, cada um com seu celular com lanterna, e todos foram iluminando aquela cadeira em cima da mesa. E ele diz, quanto mais luz vem sobre o objeto de estudo, mais claro ele fica e mais ele é revelado diante das pessoas. Então, é isso que diz aqui. A luz foi projetada sobre a obra do Messias, mais luz foi projetada sobre a obra do Messias. E o Messias agora revela um pouco mais diretamente a pessoa do Pai e os seus projetos. Leia Marcos 10:45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a vida em resgate por muitos. Né? Romanos 5, verso 6, que diz, Jesus, quando éramos fracos, ele morreu pelos ímpios. 1 Pedro 2, verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Jesus morreu para que morramos para o pecado e vivamos para a justiça. O que é justiça? Justiça é totalmente o contrário de pecado. Pecado é transgressão da lei e justiça é obediência à lei. Né? Isso nós vemos lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 25, se eu não estou enganado. Vivamos para a justiça, porque pelas suas chagas nós somos sarados. Pela sua morte nós temos vida, porque ele deixou o trono de glória no céu para viver aqui nessa terra. Nós agora podemos ser mais do que vencedores e temos a oportunidade de nos assentar com ele em seu trono, à direita dele. Né? Ainda que João Batista precisasse conhecer mais sobre o ministério de Jesus, ele tinha certeza de que ele era o Messias prometido, aquilo que viera cumprindo as profecias. Né? Então nós vemos isso que é apresentado. Jesus é o Cordeiro, é o nosso substituto, é aquele que se apresenta por nós. Parte de terça-feira, os dois discípulos de João. Quem eram os dois discípulos de João? Vamos ler o texto de João 1, 35 a 39. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e vendo Jesus passar disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus voltando-se, vendo que os seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Ou onde moras? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Então, olha só que interessante.
Quem eram esses dois discípulos que acompanharam Jesus? Eram dois discípulos de João Batista, que agora acompanham Jesus quando João Batista dá evidência de que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Esses dois discípulos eram André, que era irmão de Pedro, os dois eram de Betsaida, e era João, o irmão de Tiago. Então os dois discípulos aqui é André e João. André, ele agora vai buscar ao seu irmão Pedro, que também é chamado de Simão, e fala para ele: nós encontramos o Messias, encontramos aquele do qual falou Moisés. E eles agora deixaram João para seguir Jesus. Eles só deixariam João Batista para seguir Jesus, meus queridos, pela convicção, pela certeza. Se eles seguiam João Batista há muito tempo, ouviam suas mensagens, eram pessoas que estavam buscando abandonar esse mundo mal e se entregar completamente aos planos de Deus, e tiveram agora todas as evidências de que Jesus era realmente o Messias, eles agora vão até Jesus e perguntam a Jesus: aonde o Senhor mora? E Jesus diz: olha, venham e vejam onde eu moro. Convida a passarem com ele o restante daquele dia. E eles passam o restante daquele dia todo com Jesus. Que experiência magnífica! Que privilégio poder passar um dia na presença de Jesus. E o pouco que eles viram naquele dia foi o suficiente para terem a convicção de que precisavam também testemunhar para os seus irmãos, para os seus amigos, para os seus familiares, de que tinham encontrado o Messias, aquele do qual a profecia falava. Então, o que esses dois discípulos fizeram depois de ouvir o testemunho de João Batista sobre Jesus? Passaram o dia com Jesus, vivenciaram, testemunharam de quem ele era, ouvindo de sua própria boca os seus ensinos, não é mesmo? Os seus relatos. Aqui diz: desejando estar com Jesus, aqueles discípulos passaram o dia com ele. Imagine que coisas incríveis aprenderam, experimentaram naquela oportunidade, não é mesmo? Sempre que vamos a Jesus e passamos tempo com ele, mesmo que não seja de forma presencial, mesmo que você não possa tocá-lo, abraçá-lo, beijá-lo, mesmo que você não possa ouvi-lo de forma audível, mas você consegue ouvi-lo pelo poder do Espírito, pela palavra, pela sua consciência. Quando você ora intensamente a Deus, Deus vai falar com você como fala comigo, como eu ouço constantemente Deus falando comigo. Em muitos momentos, eu tenho ouvido Deus falar comigo através da minha consciência. Senhor, o que devo pregar nesse próximo sábado para aquela determinada igreja? O Senhor conhece suas necessidades e Deus me diz: pregue sobre isso. Senhor, que hino devo cantar no final daquele culto? Fale sobre isso. Senhor, essa pessoa está buscando auxílio em mim, eu sou um servo, sou um ser humano, pecador, eu preciso de dar aqui alguma indicação a ele, alguma orientação, algum conselho. O que dizer? Diga isso e isso, leia esse texto. E quando você entregar a sua vida totalmente a Deus, você vai escutar Deus falando para você. Agora, uma questão é, você precisa estar certo de que você está seguindo os planos de Deus. Eu abro aqui um parênteses para perguntar algo para você. Nas suas orações, você tem orado a Deus para que Ele abençoe os seus planos? Ou você tem orado a Deus para que Ele mostre os planos dEle para você? Muitas vezes nós vamos a Deus dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor faça assim, por favor, conduza isso, aquilo outro. Eu tenho aqui os meus planos já feitos, Senhor. Só quero que o Senhor conduza tudo para que ele se desenrole, para que ele se desenvolva, para que eu consiga meus objetivos. Mas muitas vezes nós não vamos até Deus querendo que Deus, saber de Deus quais os planos que Ele tem para nós. E nisso nós podemos sofrer consequências difíceis. Tá certo? Então, fechando aqui o parênteses, tá? É um grande privilégio. A verdade é que Cristo conhece as pessoas e é um tema recorrente em João. Em João 2, o verso 24, não posso deixar de ler esse texto com vocês, verso 24 e 25. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia que era a natureza humana. Jesus conhece você, conhece os seus detalhes de vida, os seus propósitos. Ele sabe onde você mora, sabe o nome dos seus pais, o nome do seu bairro. Ele conhece o número da sua casa, o seu endereço residencial. Ele sabe o seu número de telefone e Ele quer falar com você, viver com você, estar perto de você. Você precisa ir até Ele, assim como foi André, assim como foi João. Na Bíblia aqui não diz que foi João, mas João ele se refere a si mesmo de forma indireta, de forma velada. E nós podemos assim, de acordo com os estudos do Evangelho de João, de acordo com alguns estudiosos, referir que esse outro discípulo de João Batista era sim João o evangelista, João o discípulo amado, João o irmão de Tiago, filho de Zebedeu, o filho do trovão, né? Vamos dizer assim.
Se João e André tivessem sido dominados pela incredulidade que caracterizava os sacerdotes e líderes, não teriam se colocado como discípulos aos pés de Jesus, teriam se aproximado dele como críticos, como para julgar as suas palavras. Esses primeiros discípulos não fizeram isso. Haviam entendido o chamado do Espírito Santo na pregação de João Batista, então reconheceram a voz do Mestre Celestial. Uma luz divina foi projetada sobre o ensino das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Os complexos temas da verdade apareceram sobre nova luz. Então o livro Desejado das Nações aqui, na página 101 da edição de 2021, apresenta que realmente João era o outro discípulo e André, né? Quando ouvimos o profeta de Deus, nós somos iluminados. E aqui, olhem o que a lição falou. Que eles poderiam ser dominados pela incredulidade, assim como foram os fariseus e como foram os sacerdotes. Mas eles não foram incrédulos. Eles acreditaram no profeta. E a luz projetada pelo profeta sobre o objeto de estudo, que era o Messias, agora foi mais revelada. E eles começaram a estudar as profecias do Antigo Testamento. E quando Jesus veio, não o rejeitaram como muitos dos outros. Queridos, muitas das vezes nós estamos sendo incrédulos com respeito ao Espírito de Profecia. Quantos de nós temos o Espírito de Profecia, livros do Espírito de Profecia em nossas casas e não estudamos? O deixamos empoeirados na estante. Quantas vezes nós lemos e vemos muitas e muitas coisas, mas não nos dedicamos a ler e entender aquilo que Deus nos deixou por meio da profetisa do Senhor, da mensageira de Deus? Muitas das vezes nós nos vemos incrédulos. Eu vejo muitos, até mesmo pastores, que vão até o Espírito de Profecia porque lhe é favorável. Esse texto aqui me é favorável, vou usar em um sermão, vou usar em um estudo bíblico. Ou às vezes aquele irmão, né, que quer apresentar o seu ponto de vista, diz, não, o Espírito de Profecia diz isso, olha aqui o texto, mas desconsidera muitos outros pontos importantes. Já parou para analisar isso? De quantas vezes nós desconsideramos a profecia bíblica? De que forma Cristo e a sua fé nele transformaram a sua vida? Que outras mudanças você ainda gostaria que acontecesse? Muitas e muitas transformações Deus tem atuado na minha vida e com certeza tem atuado na sua. Agora a transformação precisa ser verídica. Assim como João foi uma testemunha, assim como Pedro, assim como André, assim como João foram testemunhas, assim como Filipe foi testemunha para Natanael, nós precisamos ser testemunhas para as pessoas e nós só evidenciaremos o que realmente é ser cristão quando vivemos isso na prática. Nosso linguajar precisa ser linguajar de um cristão. Nossas roupas precisam demonstrar que somos cristãos. O nosso jeito de viver, de lidar com a vida, nossa honestidade, nossa índole, nossa moral, nossa ética cristã precisa demonstrar que nós somos de Cristo. Vamos aqui para a parte de quarta-feira que tem como título Filipe e Natanael. O que Filipe acreditava em relação à identidade de Jesus? Vamos ler o versículo 43 até o 46. No dia imediato resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Perceba uma coisa, a Bíblia fala de dois Filipes. Um Filipe que é o Filipe que é chamado por Jesus aqui neste momento, é um dos apóstolos, e tem o Filipe que é um dos diáconos. Então não confunda o Filipe de Atos capítulo 8 com esse Filipe aqui, tá bom? Então esse Filipe, ele encontra Natanael e diz que acharam o Messias. Quem era Natanael? Natanael também é chamado nos outros evangelhos sinóticos de Bartolomeu. Apenas no evangelho de João ele é chamado de Natanael. Então os estudiosos chegam a essa conclusão de que Natanael e Bartolomeu são as mesmas pessoas. Só que João o chama de Natanael e os outros evangelhos o chamam de Bartolomeu. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Lembra que nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 18, de que Moisés diz que após ele viria um profeta, capítulo 18, versículo 15, se eu não estou enganado, aqui, o Senhor teu Deus te suscitará
um profeta no meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Tá vendo? Esse seria o profeta. Ele diz, olha, essa mensagem se cumpriu. Jesus, Nazareno, filho de José, é o Messias. E o que responde Natanael? Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe, vem e vê. Olhem que Natanael, ele tem um grande preconceito contra Nazaré. Por quê? Porque Nazaré era uma cidade muito pequena, uma cidade que tinha, assim, não mais do que 300 famílias. Uma cidade pequena, 300 casas, um vilarejo, e não era um local onde muitas coisas boas aconteciam. Jesus viveu, a maior parte da sua vida ali em Nazaré. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita de quem não há dolo. Olha só o contraste, a lição até apresentou isso. Natanael, ao ouvir sobre Jesus, faz uma crítica a um preconceito. Por acaso pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Não acredito, naquela cidade ruim lá, onde todo mundo é mau, desonesto, onde as pessoas tratam todo mundo de qualquer maneira. Vocês acham que daquele lugar, um lugar de gente pobre, um lugar de gente miserável, você acha que daquele lugar pode sair o Messias? Você está dizendo que o Messias veio de lá? Pode vir uma coisa boa de Nazaré? Agora Jesus, quando fala dele, olha só o contraste, Jesus fala bem dele. Eis é um verdadeiro israelita de quem não há dolo. Aí há um verdadeiro israelita, um homem realmente zeloso, que se dedica, que quer aprender, que estuda a Bíblia, que estuda o Espírito de Profecia, que está apto a viver o Evangelho. Olhem só que interessante. Então Natanael tinha preconceito contra Nazaré, um rei não viria de tal local, ele pensava, e o preconceito muitas vezes cega os olhos das pessoas. Quantas vezes nós somos impedidos de pregar o Evangelho para alguém, porque certa pessoa já tem um preconceito, ideias pré-concebidas sobre os adventistas do sétimo dia. E diz assim, não, os adventistas do sétimo dia é uma seita, e por isso não devemos ouvi-lo. Eles são como tal grupo, como aquele outro, Eles fazem práticas estranhas, horrendas, e pelo preconceito do que ouviram ao nosso respeito, eles não querem ouvir, não querem se envolver. Mas nunca foram até uma igreja adventista, nunca conversaram com o adventista do sétimo dia, nunca buscaram pesquisar sobre qual é a crença dos adventistas do sétimo dia. Assim eu e você também não podemos ter preconceito sobre outros grupos, não podemos lançar preconceito sobre uma pessoa, porque não devemos julgar um livro por sua capa, não é verdade? Então fica aqui uma orientação. Filipe parece ter reconhecido, talvez a partir de conversas anteriores com Natanael, que o modo adequado de lidar com preconceito não é o debate, mas convidar pessoas para experimentar a verdade. Não perca tempo em debates na internet, não perca tempo em debates com pessoas que querem debate por debate. Mostre às pessoas a verdade. Olha, venha e veja, comprove, olhem só. Você está achando que as coisas é assim? Vamos estudar a Bíblia. Vamos estudar para entender o que a Bíblia diz, sem ser de forma abrupta, sem ser um debate para mostrar para exaltar o meu ego, dizer que eu estou certo. Não, que seja algo com amor, com carinho, não é mesmo? Assim como fez Filipe, e como Filipe já conhecia Natanael, ele sabia que o debate não ia resolver. Ele disse, venha e veja, e foi isso que Natanael fez. Nós estamos lendo o versículo 48. Perguntou-lhe Natanael, de onde, Senhor, me conheces? Ora, respondeu Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que respondeu Jesus, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que texto incrível, né? Como Jesus convenceu Natanael de que ele era e qual foi a resposta do discípulo? Jesus disse, olha, eu vi e ouvi você orando debaixo da figueira. Quando você estava no seu pior momento, quando você estava ali clamando, quando você estava ali se derramando aos pés de Deus, eu ouvi você falando comigo. Eu ouvi você falando com Deus. Olha só que coisa incrível. Nesse momento, essa única evidência, esse único sinal que Jesus apresentou, fez com que ele reconhecesse Jesus como realmente o Messias. Ele foi e realmente viu e comprovou de que Jesus era o Messias. Você e eu precisamos ir até Jesus e ficaremos deslumbrados, maravilhados com aquilo que Jesus vai revelar para mim e para você.
ele experimentou. E nós precisamos também experimentar a Cristo todos os dias, viver com Ele. O texto bíblico não menciona como Natanael respondeu ao convite de Filipe. No entanto, ele se levantou e foi ver. Sua amizade com Filipe era mais forte do que o preconceito e sua vida mudaria a partir daquele momento. Jesus diz palavras bonitas sobre Natanael. Um grande contraste com o próprio Natanael havia dito sobre Jesus. Então, um exemplo claro aqui sobre quebrar a corrente da crítica. Se alguém vê você criticando alguém, não entre nessa onda. Não siga o mesmo exemplo. Não prolongue a corrente da crítica. Quebre a corrente da crítica. Seja uma pessoa que diga o bem, assim como o exemplo de Jesus. Vamos falar o bem. Não há nada de bom para falarmos, então não falemos nada de mal. Depois, Jesus disse que o tinha visto debaixo da figueira. E essa declaração convence Natanael. Por discernimento divino, Jesus viu Natanael orando, buscando a verdade debaixo daquela árvore. O texto bíblico não diz que Natanael estava orando debaixo da figueira, mas o Espírito de profecia diz, né? E por isso nós falamos aqui. Jesus vê você quando você ora. Ele ouve a sua oração. Agora, eu pergunto para você, você tem orado de que forma? De forma supérflua, de forma rasa? Ou se você tem se derramado a Deus? Muitas vezes nós oramos a Deus um dia e queremos a resposta no outro. Ore uma semana, ore 2 semanas por aquele propósito, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Busque o Senhor intensamente e peça a Deus para que Ele lhe mostre se aquele é o seu plano ou se é o plano dele. Porque se é plano dele, Ele vai providenciar todos os recursos para a solução, para que aquele plano se concretize. Agora, se é seu plano apenas e não é plano dele, aí você precisa ser tocado pelo Espírito de Deus e ter entendimento para reconhecer isso. Né? Vamos para a parte de quinta-feira, o testemunho de Nicodemos. Como o testemunho de Nicodemos reforça o tema central do Evangelho de João. O capítulo 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, esse título, principais dos judeus, diz que ele era membro do Sinédrio. Assim como nós temos hoje o STF, que é o Supremo Tribunal, ali existia o Sinédrio. E o Sinédrio tinha esse poder, essa autoridade. E Nicodemos era um principal dos judeus, ou seja, ele era membro do Sinédrio. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele vai encontrar com Jesus à noite, porque ele tem medo das críticas, de ser visto com Jesus. As pessoas não viam Jesus com bons olhos, e se ele fosse visto com Jesus de dia, isso poderia ficar ruim para a sua reputação, não é mesmo? E ele reconhece Jesus como alguém especial, como um profeta, como alguém importante, porque ninguém poderia fazer os sinais que Jesus fazia. Ou seja, ele ouviu sobre os sinais que Jesus fazia: transformar água em vinho, curar um paralítico que estava há 38 anos ali no tanque de Betesda e vários outros sinais. Aí respondeu Jesus: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver no reino de Deus. Nicodemos, ele começa lisonjeando Jesus e Jesus não responde da mesma forma. Ele vai direto ao ponto, trabalhando o cerne da questão, vai no núcleo e diz: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Agora eu quero que você note essa frase: não pode ver o reino de Deus. Agora, quando nós vamos para o versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No verso 3 nós vemos a frase ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Verso 5, você precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. Jesus está falando aqui do reino da graça, que é esse reino que ele veio estabelecer na sua primeira vinda, que é um reino que não tinha um centro, um edifício aparente, palpável, mas era um reino que era colocado dentro do coração humano, que faria as pessoas ficarem sensíveis à voz do Evangelho, e essas pessoas viveriam pela fé, pela confiança, convictos na mensagem, aguardando o reino da glória ser estabelecido. Mas enquanto o reino da glória não vem, quando Jesus voltar, existe o reino da graça que está em nossa vida, em nosso coração. Então, para você ver esse reino, contemplar os tesouros magníficos de Deus, você precisa nascer de novo. E para você entrar no reino da glória, quando Jesus voltar com seus anjos e glorificar o nosso corpo, e nós formos então arrebatados para o encontro com Ele nos ares,
Se você quer entrar nesse reino, você também precisa nascer de novo. Então, o novo nascimento é indispensável para aquele que quer ter uma vida com Cristo. Novo nascimento, abandonar a velha vida e viver em novidade de vida, uma nova criatura, revestir-se de Cristo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa alimentar mais a natureza divina do Espírito do que a natureza da carne com as paixões, não é mesmo? Então ninguém pode fazer os sinais de que tu fazes se não estiver com Ele. Foi isso que Nicodemos reforça, né? Ele apresenta isso. Então, como o testemunho de Nicodemos reforça o tema central do Evangelho de João? Ele era um mestre, pertenceu ao Sinédrio, o seu testemunho é importante por vários motivos, principalmente porque ele se referiu a Jesus como Rabi. Ele reconheceu, ele sendo um mestre e membro do Sinédrio, reconheceu Jesus como um Messias, ou melhor, um Rabi, porque ele de início não reconheceu ele como Messias, não é mesmo? Naquele momento ele não reconhecia Jesus como Cristo, é o que diz aqui no final do segundo parágrafo. Agora, ele evidencia de que Jesus tinha prerrogativas divinas. Não podia fazer aquelas coisas se Deus não fosse com ele. Nicodemos entendia os sinais como evidência do chamado divino de Jesus, mas não como alguma coisa que apontasse para ele como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. Tá? Na pergunta 9, o que Jesus disse a Nicodemos para mostrar que o conhecia? Você és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Jesus então chama a atenção dele de forma abrupta. Jesus ele conhece o coração das pessoas, ele conhecia o coração de Nicodemos, né? E ele diz assim: Nicodemos, você é uma pessoa que é muito importante, mas você julga que apenas os gentios precisam de conversão. Vocês que são judeus acham que não precisam, né? Os judeus acham que não precisam de conversão. Jesus também era judeu. É preciso nascer de novo para ser salvo. É preciso ter uma conversão, uma mudança. Ninguém é sábio o suficiente para dizer assim: eu não preciso de conhecer mais nada. Ninguém é humilde o suficiente que não precisa dizer assim: eu preciso ainda aprender, eu preciso conhecer, eu preciso ser mais manso, eu preciso ser mais fiel a Deus, mais confiante, eu preciso que a minha fé aumente. Ninguém está completo em sua plenitude. Somente Jesus está completo em sua plenitude. Nós ainda estamos avançando para alcançar a plenitude. Nós precisamos alcançar. Até me lembro que em Efésios nós vimos isso naquela lição de Efésios, que tinha um propósito, né? Todos os dons, tudo aquilo que Deus deu de dons para os seres humanos tem um propósito. E qual é esse propósito? No verso 11 de Efésios 4:11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que finalidade? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Então ninguém é suficiente pleno. Nós precisamos ter os dons do Espírito para termos essa completude, essa plenitude, tá certo? E que Jesus disse a Nicodemos para mostrar que o conhecia? Jesus disse que ele precisava da experiência da conversão. Você precisa mudar muita coisa que você crê. Você precisa ter uma vida mais plena. Você não pode conhecer a Bíblia e os escritos do Antigo Testamento de forma apenas teórica, mas precisa vivê-los de forma prática. Você precisa ter um relacionamento comigo. Você precisa abandonar os seus temores e estar totalmente disposto a entregar-se a mim, a entregar tudo que você tem a mim para o ministério, para a obra do avançamento do reino de Deus. Jesus estava indo ao fundo, ao profundo, dizendo: você precisa mudar. E aqui diz: a maravilhosa herança dos judeus que remonta a Abraão, sem dúvida, lhe oferecia privilégio. Eles pensavam que apenas por serem descendentes de Abraão, eles seriam considerados no reino de Deus. Mas aqui que o apóstolo Paulo diz ali em Romanos 9, 10 e 11, olha, Esaú também era descendente de Abraão e ele não teve parte. E se refere também a Ismael. Ismael era descendente de Abraão e eles não teve parte, não foi escolhido da mesma forma que vocês estão pensando. Então não é apenas por sangue, por uma descendência que as pessoas serão salvas, mas sim pela conversão, pela mudança de hábitos, pelo viver no Espírito. Como é que você, um mestre em Israel, não sabe disso? Muitas vezes Jesus chega pra gente e fala assim: você tem tanto tempo de igreja e não entende isso? Meus queridos irmãos, o tanto de tempo que nós temos na igreja já daria para termos feito
um doutorado. Então você está tendo o privilégio, nós estamos tendo o privilégio de estudar o Evangelho de João. Aproveite esse momento para estudar o mais profundo, para ler cada versículo, cada texto, se aprofundar em conhecimento, para que você conheça mais de Deus. O que significa nascer de novo? Por que Jesus deu tanta ênfase a isso? Você precisa ter um novo conceito de que é viver por Cristo e se entregar plenamente. Mesmo depois de batizado, eu vivi muitos e muitos anos ainda sem viver uma experiência tão profunda na presença de Deus. Ultimamente eu tenho vivido isso mais plenamente. Me dediquei mais ao Senhor. Todo o tempo que eu tenho livre, eu quero ler alguma coisa, eu quero orar, eu quero ver algum vídeo de algum sermão que vai ser útil para a minha vida espiritual. Você também tem feito isso? Faça isso. Se dedique ao máximo ao Senhor. Abandone aquilo que é pecaminoso. Não fique contemplando as vitrines de Satanás se você não quer comprar os seus produtos. Se você não quer ser tentado a pegar uma árvore de Satanás, o fruto da árvore de Satanás, então saia do jardim dele. Não fique focado naquilo que é do inimigo, dizendo assim, não, isso não tem problema. Remova todas as distrações, elimine a concorrência, busque o Senhor, estude o Espírito de profecia, leia mais a Bíblia, escute os sermões enquanto você lava a louça, enquanto você caminha, enquanto você dirige pela cidade, enquanto você faz atividades físicas na academia. Aproveite o momento para buscar mais de Deus, para ser preenchido desse Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazer com que você fique incendiado por esse poder. Nicodemos examinou as Escrituras de maneira nova, não para discutir uma teoria, mas a fim de receber vida eterna. Será que muitas vezes não estamos estudando a Bíblia apenas para demonstrar nosso conhecimento? Nós precisamos estudar a Bíblia para realmente receber a vida eterna. E a vida eterna é Jesus. Ele então começou a ver o reino de Deus, para que ele pudesse então depois entrar no reino de Deus. E no final de sua vida, ele se revela como discípulo de Jesus e começa a ajudar no ministério de Jesus, como está descrito em Atos dos Apóstolos. Por meio da fé, recebemos a graça de Deus, mas a fé não é nosso Salvador. Ela é a mão que se apega a Cristo e se apodera de seus méritos, o remédio contra o pecado. O arrependimento vem de Cristo tão certamente como o perdão. Então o amor de Cristo nos atrai, como atraiu a Nicodemos. Então a lei de Deus é escrita na mente e no coração e podemos dizer com Cristo, agrada-me a fazer a tua vontade, ó Deus meu. Querido amigo e amiga, você tem agradado em fazer a vontade de Deus? Responda para você no íntimo do seu coração. Você se sente feliz? Você se sente feliz quando você vai à igreja? Você se sente feliz quando você lê a Bíblia? Você se sente feliz quando canta hinos de louvor a Deus? Você se sente feliz ao dar estudos bíblicos para as pessoas? Ou essas coisas não lhe trazem alegria ou prazer? Se isso não lhe traz alegria ou prazer, você precisa mais do que nunca buscar intensamente o Senhor e pedir que Ele mude você, que você possa também nascer de novo, para que você seja uma testemunha fiel, assim como João Batista, assim como João Evangelista, assim como André, assim como Filipe, assim como Nicodemos foi após o encontro e a renovação com Cristo. Renove seus votos com Cristo neste momento. Aproveite a semana para orar mais ao Senhor. Se você quer uma mudança de vida, uma entrega plena a Deus, aproveite para que ao terminar esse vídeo você possa se ajoelhar aonde você está, né? Se você está em casa, ou se você está dirigindo, ou fazendo alguma outra atividade, que você busque ao Senhor e entregue totalmente a sua vida e permita que Ele restaure o seu ser. Que o eterno poderoso Deus o abençoe e nós nos vemos na lição da semana que vem.